Hoje eu tive que parar a minha atividade como governador para responder a uma notícia fraudulenta, mentirosa sobre o meu currículo Lattes. Estou fazendo doutorado na Universidade Federal Fluminense em Ciência Política. Quando ingressei no doutorado em 2015, fiz uma programação de fazer um doutorado sanduíche na Universidade de Harvard. Felizmente, fui eleito governador do estado do Rio de Janeiro e fui obrigado a modificar o meu projeto de doutorado. Não poderei estar em Harvard para fazer o aperfeiçoamento da proposta de tese e defenderei a minha tese com os recursos que tenho aqui no Brasil. E são esses os esclarecimentos que eu gostaria de dar a você, para que não seja induzido em erro e saiba que eu tenho um compromisso com a verdade. Esta semana foi revelado que o governador do Rio de Janeiro, o Witzel, mentiu sobre o currículo dele. Ele afirmou que ele tinha feito parte do doutorado dele em Harvard, que é uma universidade mundialmente conhecida, conceituada, onde estudou a Tabata Amaral, a deputada do PDT, que tem causado no parlamento. E, na verdade, ele não fez isso. Na verdade, ele não estudou em Harvard, diz que ele não fez o doutorado de sanduíche que ele disse no currículo dele. Depois, justificando em relação a isso, ele disse que não fez mesmo, que realmente não fez, mas que tinha a intenção de estudar lá. O que eu quero fazer com vocês aqui, gente, hoje, é entender por que as pessoas mentem no currículo delas, por que elas dizem que elas fizeram coisas que elas não fizeram. Também falo sobre uma reportagem que saiu na Exame, aqui na revista Exame, falando sobre isso, chamada Os Ministros do Governo Bolsonaro que Mentiram no Currículo. Porque isso tem sido comum agora. Vários ministros do Bolsonaro foram desmascarados em relação a isso, mentindo sobre formação, sobre qualificação, sobre experiência. E não apenas isso, outras pessoas próximas ao governo Bolsonaro também já fizeram isso. Então aqui na revista Exame diz o seguinte, aqui, olha, os ministros que fizeram isso foi a Damares Alves, que foi um escândalo um tempo atrás aí. Eu sou advogada, eu sou mestre em educação também, sou mestre em direito constitucional, direito da família. Porque ela dizia que ela era mestre em educação e em direito constitucional e direito da família. E isso não era verdade. Ela não tinha feito isso, ela não tinha essa formação, e depois ela justificou dizendo que, diferentemente do mestre secular, que precisa de uma universidade para fazer mestrado, nas igrejas cristãs é chamado mestre todo aquele que é dedicado ao ensino bíblico. Então, assim, ela se arroga um título de mestrado, de mestre em educação, direito constitucional e direito da família a partir da igreja. Ou seja, a igreja evangélica que ela frequenta lhe concedeu um título universitário que ela não possui. Outro que fez isso também foi o Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, e que dizia que ele era mestre em direito público pela Yale, que é outra universidade também importante, muito conhecida, que faz parte da Ivy League, que são as melhores universidades norte-americanas. E, na verdade, ele não fez isso também, foi desmascarado, e depois ele respondeu, né, dizendo que, na verdade, a informação foi veiculada erroneamente por um equívoco da assessoria. Outro também que mentiu no seu currículo, mentiu nas suas competências, foi o ex-ministro da Educação, o Ricardo Vélez, o colombiano. Diz que ele errou, né, tecnicalidades 22 vezes em seu currículo Lattes. Diz que ele esqueceu de mencionar coautores nos livros dele, diz que ele se passa como autor de um livro que ele não é autor, que ele só faz parte de uma coletânea. Então, assim, deu uma distorcidinha ali no currículo dele para soar mais competente, mais qualificado. E outro também que tem consistência no currículo é o Abraham Weintraub, que é o atual ministro da Educação. Diz que ele publicou 2 artigos idênticos em periódicos diferentes, sendo que essas revistas exigiam ineditismo, ou seja, ele se autoplagiou, e isso é uma prática até que é comum na universidade, a pessoa pegar o mesmo artigo e publicar em locais diferentes, sendo que isso não pode. Quem mentiu sobre o Weintraub também foi o Bolsonaro. O Bolsonaro alegou aqui no Twitter dele, quando ele anunciou o novo ministro, ele disse que o ministro era doutor, professor universitário com ampla experiência em gestão e conhecimento necessário para a pasta, dizendo que ele era doutor. Na verdade, logo foi desmentido isso, investigaram a vida do Weintraub, viram que não tinha nada a ver, e ele é mestre em administração financeira pela FGV. Depois o Bolsonaro foi obrigado a se retratar, a se corrigir. Outra personalidade envolvida com o governo também que dá uma explorada e dá uma ampliada no currículo dele é o Olavo de Carvalho. Como vocês sabem, o Olavo de Carvalho nem acabou o ensino fundamental, e se você olhar o currículo dele no blog dele, diz o seguinte aqui, olha: estudou filosofia no conjunto de pesquisa filosófica com o perfil da PUC do Rio de Janeiro. Embora já tenha apresentado 2 trabalhos de conclusão de curso, não chegou a graduar-se por causa da misteriosa extinção da entidade logo após o falecimento de seu fundador e diretor, Padre Stanislav lá dos Sanz. Na verdade, pelo que eu entendi aqui, eu fui pesquisar sobre esse com perfil aqui, isso não é uma formação universitária, isso não dá nenhum diploma, não daria nada. Na verdade, era tipo um núcleo de estudos
para a implementação da filosofia no ensino médio. Então não me parece que teria algum tipo de formação universitária aqui, que ganharia algum diploma depois. Realmente, eu só vi esse com perfil aqui vinculado ao Olavo de Carvalho. Se você busca na internet, se você tenta fazer alguma busca, há poucas referências a esse conjunto de pesquisa filosófica da PUC, a boa parte dos resultados retorna a algo vinculado ao Olavo de Carvalho. Então, assim, alguém que nem acabou o ensino fundamental não teria uma graduação em filosofia, sendo que esse com perfil também não era um curso de filosofia tradicional de uma universidade. Então você vê aqui que tem uma distorçãozinha no currículo do Olavo de Carvalho para ele passar como se ele fosse alguém que estudou na universidade de filosofia, dando a entender isso pelo menos, e acabou não se formando. E outra coisa que o Olavo de Carvalho também faz é se gabar do Genius Visa dele, né? Que ele tem um visto lá que é de talentos extraordinários, de habilidades extraordinárias, também chamado de Einstein Visa, como se ele fosse uma sumidade no assunto, né? Como se ele fosse alguém extraordinário, o filósofo brilhante, o gênio incompreendido no Brasil. E ele diz que ele é o único brasileiro que tem esse visto, não sei dizer também se isso é verdade, provavelmente não seja. E se você investigar sobre esse visto aqui, você verá que esse visto não é nada muito excepcional assim. Uma pessoa que tem esse visto, esse Einstein Visa, esse Genius Visa, esse visto por talentos extraordinários, a atual esposa do Trump, que recebeu esse visto anos atrás como modelo fotográfico. Então, assim, ela não era uma supermodelo, ela não era um modelo conhecida mundialmente, ela não era uma sumidade na área de modelo, ela tinha feito algumas capas de revista só, e ela conseguiu esse visto, sem ser ninguém extraordinária. Aqui uma advogada especializada em obtenção de vistos para os Estados Unidos, ela diz o seguinte aqui, olha, você não precisa ser um ganhador do Prêmio Nobel para obter um visto de habilidades extraordinárias. Já obtive vistos EB1 para pessoas que você nunca ouviu, nem jamais ouvirá falar. Então, assim, o Olavo de Carvalho usa um visto que não é tão extraordinário assim para se gabar, para usar como uma credencial de sua genialidade. Sendo que a esposa do Trump, antes de ser esposa do Trump, recebeu um visto desse por ser modelo. Sem ser uma modelo muito famosa, não. Ela era uma modelo mediana ali, que tinha umas capas de revista, mas nada também muito extraordinário, nenhuma revista como Vogue, por exemplo, nenhuma revista muito grandiosa também não. Essa mesma reportagem da Exame, eles dizem o seguinte, olha, mentir no currículo é algo praticado por cerca de 7 em cada 10 profissionais, de acordo com o levantamento da empresa DNA Outplacement. Isso no Brasil. No Reino Unido, estima-se que 30% dos currículos são mentirosos. Eu vou te vinculado também aqui um estudo que diz que 90% dos candidatos a uma bolsa universitária mentem em sua apresentação. E por que as pessoas fazem isso? Por que as pessoas mentem em seus currículos? Por que as pessoas mentem quando se trata de sua formação? Basicamente porque elas querem aprovação. Basicamente porque elas querem ser reconhecidas. Basicamente porque elas querem ser admiradas. Então quando você vê essas pessoas aqui, o Witzel, o Adamares, o Ricardo Salles, o Vélez, o Weintraub, o Olavo de Carvalho, eles querem ser aceitos. Eles querem ser reconhecidos como pessoas extraordinárias e que merecem respeito. E um dos aspectos que passa por isso é a formação universitária. Se você dedicou sua vida à formação, à graduação, ao mestrado, ao doutorado, a um pós-doutorado, isso demonstra um alto grau de comprometimento em sua área. Isso demonstra que você investiu muito tempo de sua vida para aquele campo de pesquisa. Então as pessoas mentem porque elas querem aprovação, porque elas querem ser reconhecidas. E muita gente faz isso. Porém, na era digital, na internet, é muito fácil reconhecer também essa mentira, esse erro. Então as pessoas vêm aqui, se expõem publicamente, apresentam algo que não é verídico, que não é verdadeiro, e acabam se queimando no final. Você vê aqui, todas essas pessoas agora têm que vir publicamente se retratar, ser humilhadas publicamente, porque elas não têm a qualificação que elas dizem que ela tem. Mentir é natural do ser humano. Muitas pessoas mentem em várias circunstâncias da vida nossa. Seja para amigos, seja para conhecidos, seja para desconhecidos. Mas nesse caso aqui, pessoas públicas, pessoas que fazem parte do governo, políticos em alguns casos, fica muito feio isso. Eu quero saber o que você pensa sobre essa questão aí de mentir pro currículo, diz no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!